Boa tarde a você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. O programa Vocação Start de hoje está muito especial. Está especial porque será uma homenagem ao Padre Jonas Habib, que completaria 89 anos. Ele é uma figura muito especial na nossa vida. Ele é o nosso exemplo. Quando falamos de Cristo, sempre nós dizemos, Cristo é o modelo de sacerdote, mas o exemplo de quem de fato imitou Cristo para nós que somos da comunidade Canção Nova é o Padre Jonas, tanto no sacerdócio, aqui nós falamos sempre de vocação, mas também ele sempre incentivou a vocação de todos, né? A vocação matrimonial, a vocação celibatária. Ele é um incentivador, tanto que na comunidade Canção Nova tem essa reunião de tantos estados de vida, não tem somente padre, tem pessoas casadas, consagradas a Deus também, tem os celibatários, existem os solteiros, né, que aqui dedicam sua vida inteiramente a Deus. Então, permaneça conosco até o final do programa e você assim verá a linha do tempo da vida do Padre Jonas, da vocação do Padre Jonas Habib, da doação de vida e de todos nós que estamos vinculados a este sim que ele deu a Deus. Iniciou como um verdadeiro milagre, de Elias Fausto a uma infância humilde em São Paulo, de uma família amorosa até a decisão ao sacerdócio. A caminhada no seminário de Lavrinhas, quando ingressou aos Salesianos. As primeiras aulas como professor no Liceu Coração de Jesus, Colégio Salesiano de São Paulo. Os primeiros encontros de jovem no Vale do Paraíba. A fundação de uma das maiores comunidades católicas do mundo e o desenvolvimento de todo o sistema Canção Nova de Comunicação. Tudo isso se deu graças à fé, à determinação, à unção e à coragem de Padre Jonas Habib. A Canção Nova é uma obra de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês também sobre a minha experiência com o Padre Jonas Habib. Na verdade, a minha primeira experiência com o Padre Jonas se deu através de uma fita que antigamente existia, né? Foi por áudio. Então, eu escutei uma palestra do Padre Jonas, nem sabia quem era, nem conhecia ainda, mas fui profundamente tocado pela reflexão que ele fazia de um texto bíblico, né, que era da Cananeia. E ali ele falava da ação de Deus na vida daquela mulher e eu preparava o meu coração para a ação de Deus na minha vida também. E depois disso, né, surgiu a experiência do chamado de Deus na minha vida para ser padre. E posteriormente eu conheci a TV Canção Nova pela TV. Então veja que interessante, né? Olha que nós somos comunicadores por essência mesmo, nós que somos Canção Nova, né? Conheci o Padre Jonas por um áudio ali, numa fita, que nem existe hoje em dia mais. Depois conheci pela TV, sem nenhum contato pessoal. Daí vemos a importância de todo o nosso sistema Canção Nova de comunicação. A importância de ser um comunicador do Evangelho. Então a nossa primeira vocação, a nossa vocação primeira é evangelizar, né? Evangelizar de modo primordial pelos meios de comunicação. Mas como nós evangelizamos, né? Nós evangelizamos anunciando o Evangelho que é vivo e vivido. Então, às vezes, nem num primeiro momento temos um contato com a pessoa, mas temos o contato com a ação de Deus na vida da pessoa. E aí eu conheci a TV Canção Nova pela TV, me interessei, nossa, eu quero ser padre daquele jeito ali, daquele jeito que eu estou assistindo na TV, é daquela forma ali que eu gostaria, né, de exercer o meu ministério sacerdotal. E depois comecei a fazer o caminho vocacional para a comunidade Canção Nova e depois tive algumas experiências de encontro com o Padre Jonas aqui na Chácara de Santa Cruz, em Cachoeira Paulista também, né? Lembro que por ocasião da homilia da minha primeira missa, o destaque que o Padre Jonas dava na homilia, foi o texto de São João Batista, ele dava destaque para a palavra, eis que ponho as minhas palavras em sua boca. Ou seja, a palavra de Deus deve nos conduzir.
a palavra de Deus deve nos direcionar, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos que porventura possam surgir. É a palavra de Deus que deve direcionar a nossa existência, deve direcionar tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que escolhemos também. Então, nesse sentido, o Padre Jonas é esta referência. Ele é de fato o exemplo de quem seguiu Cristo, que é o modelo, né? Amante do Pai, amou o Pai verdadeiramente. E claro, falamos assim das experiências com o Padre Jonas pessoalmente, mas também tem as experiências que eu vivi com o Padre Jonas através dos escritos, de tantos livros. Também nós temos os nossos documentos internos, que ali ele dá tanto direcionamentos para nós também. Então, eu peço a Deus neste dia que assim como eu tive esta referência, que também nos dias de hoje aprendamos a abrir o nosso coração para as referências humanas que Deus colocou em nossa vida para vivermos bem a nossa vocação neste mundo. Qual é a sua referência para viver bem a sua vocação neste mundo? Peço que você permaneça conosco, porque depois nós teremos uma entrevista e uma partilha muito especial do nosso atual presidente da comunidade Canção Nova, o Padre Wagner Ferreira, que é formado em moral, né? Estudou lá em Roma. Tem muito a nos ensinar a partir da experiência dele com o Padre Jonas Habib, nosso pai fundador. Eu já ouvia falar da Canção Nova desde 1990, mas eu conheci efetivamente a Canção Nova no ano de 1991, quando na época eu era cadete da Academia Militar das Agulhas Negras. Eu seguia, portanto, a carreira militar para me tornar oficial do Exército Brasileiro. E como a Academia Militar ela se situa na cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro, e que fica perto da cidade de Queluz, que na rodovia Dutra é a primeira cidade do estado de São Paulo, para quem vai do Rio de Janeiro para São Paulo. Então, eu era cadete, católico, e fui convidado para conhecer a Canção Nova de Queluz. Então, eu primeiramente tive a minha experiência com a comunidade Canção Nova. As pessoas, os membros da Canção Nova que moravam em Queluz. Depois, ainda no ano de 1991, Padre Jonas, ele foi conduzir uma noite de louvor dentro do auditório, o antigo auditório da Academia Militar das Agulhas Negras. Conduziu uma noite de louvor e eu estava ali, até no palco, fazendo um pouco a segurança do Padre Jonas. E assim eu tive esse primeiro contato. Depois, como eu deixei a carreira militar, ali por volta do mês de agosto de 1992, aí eu vim morar na Canção Nova de Queluz. Claro que a coordenadora da Canção Nova de Queluz era Maria Isabel Guatura. E a Bel pediu para o Padre Jonas essa permissão, porque eu deixei a carreira militar, eu deixei a academia militar, porque eu já senti o chamado para o sacerdócio. E eu queria ser padre na Arquidiocese do Rio de Janeiro, porque eu sou natural do Rio de Janeiro. Mas eu não podia ingressar no seminário arquidiocesano imediatamente à minha saída da academia militar. Eu tinha que aguardar o início do ano letivo de 93. E por isso eu vi que era uma oportunidade boa viver um tempo de oração, né, na Canção Nova em Queluz. Estando na Canção Nova em Queluz foi quando eu também fiz a descoberta do chamado de Deus para ser Canção Nova. E ingressei na comunidade, fiz ali o discernimento vocacional, ajudado pela Isabel Guatura e pela equipe vocacional da Canção Nova da época. Ingressei na Canção Nova em 1993. Porém, eu sempre
conto o meu tempo que estou na Canção Nova a partir de setembro de 1992. Quando eu ingressei na Canção Nova, eu também ouvia as pregações do Padre Jonas, na época através das cassetes e também do VHS, das fitas de VHS. Eu via o Padre Jonas pregar. E a pregação do Padre Jonas era uma pregação que atingia profundamente o nosso coração e nos despertava e nos motivava a oração, nos motivava a comunhão com Deus, a participação da vida da igreja. E, claro, depois que eu vim para a Canção Nova em Queluz, naquela época, isso em 1992, Padre Jonas ele viajava ao Brasil todo e também às vezes até o exterior para pregar encontros à renovação carismática católica. E quando ele voltava de viagem, ele tirava uns dias para descansar em Queluz. Então, o Padre Jonas morava aqui em Cachoeira Paulista, mas ele tirava os dias para descansar, segunda-feira, terça-feira, em Queluz. E ali eu fui convivendo com o Padre Jonas. Eu sempre fui de igreja, eu sempre fui participante da vida paroquial, eu sempre tive muita convivência com os padres. Então, por mais que eu me encantasse com as pregações do Padre Jonas, para mim ele era um padre como qualquer outro padre. E por isso eu nunca tive assim aquela dificuldade de me aproximar do Padre Jonas. Então lá em Queluz a gente tomava café, tinha as refeições, as missas celebradas pelo padre. E assim eu fui convivendo com o Padre Jonas. E claro, eu tive muitas oportunidades de convivência com o Padre Jonas, na casa dele, juntamente com o Eto, a Luzia, porque o Padre Jonas morava com os cofundadores. Depois tive oportunidades de também viajar com o Padre Jonas, porque pouco a pouco na Canção Nova eu fui me descobrindo comunicador, eu fui me descobrindo também pregador da Palavra de Deus, eu fui me descobrindo animador, eu cantava, eu animava também as assembleias de oração e tudo mais. Então, por vezes, Padre Jonas precisava de alguém que o acompanhasse para animar os encontros, conduzir os momentos de oração, e eu viajei com o Padre Jonas também nessas ocasiões. Erga o seu braço e cante ao Senhor agora. Sim, se você jamais cantou assim, cante, abra a sua boca, solte a sua voz. E oremos, irmãos, cantemos no Espírito. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Foram muitas as viagens, só eu e ele. E isso foi, claro, fazendo com que a nossa comunhão, a nossa amizade fosse se fortalecendo, né? Até quando também eu me tornei padre em 27 de dezembro de 1999. Não demorou muito tempo, como padre, eu fui morar na Canção Nova em Roma. E ali em Roma nós começamos todo esse processo do reconhecimento pontifício, né, toda essa relação com o antigo Pontifício Conselho dos Leigos. E com isso foi se estreitando cada vez mais a minha relação com o Padre Jonas, porque ele precisava que eu fosse ao Pontifício Conselho dos Leigos para entender direitinho como era essa realidade de um reconhecimento pontifício, quais eram as exigências da Santa Sé, né, do Vaticano em relação ao reconhecimento pontifício. E por isso a minha amizade com o Padre Jonas foi se estreitando. Não é? É claro que nunca deixei de ser filho do Padre Jonas, na obediência, na docilidade às suas orientações. Nunca deixei de ter esse respeito profundo pelo Padre Jonas. Mas também, por conta do sacerdócio,
por conta da maturidade espiritual que Deus foi me dando, também foi brotando uma amizade de partilha de coração. Quantas vezes eu atendi Padre Jonas, onde ele pôde também expor as suas fragilidades, as suas lamentações, as suas queixas, não é? O que ele não conseguia entender, sobretudo em relação à comunidade. Então, com isso foi também, eu me senti muito amado pelo Padre Jonas, pela tamanha confiança que ele foi tendo em mim, muito amado. E claro, com isso também eu me tornei membro do Conselho Geral da Canção Nova, eu fui formador geral na Canção Nova, depois fui vice-presidente do Padre Jonas, e depois, quando ele veio a falecer, eu me tornei presidente. Mas a amizade com o Padre Jonas foi muito rica, eu aprendi muito com o Padre Jonas. Aprendi aquilo que é o carisma Canção Nova, os princípios constitutivos do carisma Canção Nova, viver da providência, a nossa vida de oração, a nossa espiritualidade, a espiritualidade do trabalho santificado, a espiritualidade da busca dos meios, a espiritualidade das visitas de Deus, essa vida ascética que temos na Canção Nova. Eu aprendi muito com o Padre Jonas, e também a ousadia, a coragem, essa coisa de crer em Deus, apostar em Deus, do Padre Jonas, a vida de oração, essa coisa de você se lançar, nos dons carismáticos para buscar em Deus as inspirações da vontade de Deus para a minha vida, a minha missão. Tudo isso eu aprendi com o Padre Jonas, E a sua humildade. O Padre Jonas era um homem grandioso em Deus, corajoso, mas eu também aprendi a humildade. Ele podia ser um homem muito orgulhoso por tudo que ele construiu em relação à obra Canção Nova, mas ele sempre se manteve humilde. Então eu também tiro isso como lição para a minha vida e para o meu ministério. Essa expressão que pouco a pouco a comunidade foi afirmando, essa expressão de ser o primeiro sucessor do Padre Jonas, é uma expressão ainda muito difícil de aceitar, certo? Eu digo isso, eu sou presidente e eu estou presidente. Estou presidente porque é um mandato, daqui a pouco tempo termina o mandato como presidente da comunidade Canção Nova, e também fui eleito presidente da Fundação João Paulo II, que é a mantenedora do Sistema Canção Nova de Comunicação e também da Rede de Desenvolvimento Social. O Padre Jonas, como fundador, foi presidente de ambas as instituições. Mas para mim ainda é difícil aceitar essa coisa de ser sucessor. Até porque Padre Jonas é Padre Jonas, eu sou eu, Então eu tenho também o meu jeito de exercer esse serviço à comunidade Canção Nova e à Fundação João Paulo II, o serviço da presidência. É uma presidência que eu procuro realizar de forma muito compartilhada. Por mais que eu tenha consciência de que em determinadas questões da comunidade, da Fundação João Paulo II, eu é quem tenho que decidir, eu procuro sempre decidir ouvindo o parecer daqueles irmãos que também fazem parte tanto do Conselho Geral da Comunidade Canção Nova como do Conselho Deliberativo da Fundação João Paulo II. Aquilo que o Papa Francisco, de saudosa memória, procurou empreender na igreja, colocar em evidência que a igreja, mesmo sendo hierárquica, mesmo tendo uma hierarquia, ela é sinodal. Ela é sinodal. Então eu procuro ter muito essa atitude sinodal para poder conduzir a obra de Deus, a obra Canção Nova. Mas é claro que levar adiante o legado do Padre Jonas, sobretudo o legado carismático, que é o carisma. O Padre Jonas
ele deixou bem claro isso. O legado que eu deixo para a Canção Nova é o carisma Canção Nova. Isso não é uma responsabilidade somente minha, é uma responsabilidade de todos aqueles que realmente se sentem membros da família Canção Nova, a começar dos missionários, a começar dos membros da comunidade e também dos colaboradores, os colaboradores que fazem parte dessa história, a história da Canção Nova e que se sentem membros, que se sentem participantes desta família, a família Canção Nova. Então não é uma responsabilidade somente minha garantir a perpetuidade do legado carismático do Padre Jonas. É uma responsabilidade de todos nós. Eu tenho a responsabilidade grande por estar à frente e por isso eu louvo a Deus pela convivência que eu tive com o Padre Jonas e tantas coisas que eu aprendi com ele. Louvo a Deus porque também na Canção Nova nós temos os cofundadores, nós temos as pessoas que são mais antigas do que eu, com quem eu continuo me aconselhando. Eu louvo a Deus pela vida de oração, que me dá também a graça de poder perceber em Deus o caminho que devemos trilhar. Mas eu louvo a Deus também porque a comunidade Canção Nova, os membros da Canção Nova e também os colaboradores da obra Canção Nova estão dando um belo testemunho de vivência do carisma. Isso é o mais importante, mesmo que nós não saibamos de forma assim tão evidente quais são os princípios do carisma Canção Nova, masculino e feminino em sadia convivência, viver reconciliados, viver da providência, assim por diante. Mesmo que nós não saibamos de cor, o mais importante é a vivência. Viver o carisma. E eu percebo isso na comunidade. É claro, a perda do fundador é um momento dramático da comunidade. É um momento dramático da obra. A perda do fundador, a sua morte, é uma coisa que nós ainda estamos nos habituando. Tem horas que eu vejo uma foto do Padre Jonas, tem horas que eu vejo um vídeo do Padre Jonas, tem horas que eu vou rezar no túmulo do Padre Jonas e eu digo para ele, eu pergunto para ele, Padre, o que o senhor faria? O que o senhor faria? Mas mesmo nessa situação de transição, da comunidade que agora tem que tocar o barco adiante, não tem o seu fundador, temos as autoridades constituídas pela comunidade, mas antes de tudo é essa graça de poder perceber que os filhos do Padre Jonas estão vivendo o carisma. Então eu tenho esperança no futuro da Canção Nova. E depois porque a Canção Nova, sendo uma obra também reconhecida pela Igreja, ela tem esse apoio. A Canção Nova ela tem esse apoio, a Canção Nova tem essa orientação da Igreja. Então é um carisma reconhecido pela Igreja, um carisma que de fato a Igreja ela nos orienta, nos impulsiona, nos motiva. Então de fato isso nos dá muita segurança para levar adiante o legado carismático deixado pelo Padre Jonas. Quem de vocês está disposto a deixar a sua casa, sua família, seus estudos, até mesmo seu namoro, para virmos viver em comunidade? Quem está disposto, levante a mão.